O que é um golpe de Estado? Primeiramente, a gente tem que pensar no conceito que o golpe de Estado ele nasce em paralelo com a formação do Estado moderno, não daquele Estado moderno absolutista, mas o Estado moderno mesmo, no século XIX, no sentido weberiano da palavra, onde todo o aparato, toda a força estatal se torna de tal forma tão concentradora, tão centralizadora de poder, que qualquer forma de insurreição, ou seja, uma insurreição popular, as formas clássicas de tomada no poder, naquilo que a gente chama de uma revolução, elas se tornam obsoletas. Ou seja, para o historiador Edward Luttwak, que vai escrever um livro chamado Golpe de Estado, um guia, um manual, The Handbook, como é no original, ele vai colocar que só existem, modernamente, duas formas de tomada do poder. Seriam essas, a guerrilha e o golpe de Estado. A guerrilha, por um lado, funciona como uma insurreição armada da população e ela vai lutar contra o Estado. Ou seja, é uma ação onde se tenta denegrir e minar as capacidades e a força, tanto material, ou seja, o exército, a força no sentido da violência mesmo, mas tanto quanto as forças subjetivas, e a moral e a legitimidade do Estado de assegurar a segurança dos seus cidadãos, mostrando que a guerrilha seria o Estado a se formar legítimo, defensor do povo. E a guerrilha, ela por definição, no exemplo histórico que nós temos, é um processo violento e é um processo demorado. Ele vai empreender uma guerra de atrito contra o Estado. Enquanto o golpe de Estado tem uma metodologia diferente. O golpe de Estado vai tentar tomar o Estado a partir dele mesmo. Ou seja, dobrar o aparato estatal contra o próprio Estado. É como nas artes marciais. Ou você pode derrubar o seu inimigo usando sua própria força física, sua violência, ou você pode fazer com que a força do seu inimigo se volte contra ele. No caso do judô, do jiu-jitsu. Ou seja, essas artes marciais, nessa analogia, seriam um golpe de Estado. Enquanto o boxe, outras formas de luta, de um enfrentamento direto, seriam a guerrilha. E como é que se faz um golpe de Estado? A partir da subversão interna. Ou seja, fazendo com que grupos dentro do Estado, e o exemplo histórico que a gente tem, em geral, são os militares, as forças armadas, compostas pelo exército, marinha aeronáutica ou fuzileiros, dependendo do país. A subversão é fazer com que grupos dentro do Estado se tornem grupos dentro do Estado se tornem abdiquem do legalismo. Ou seja, julguem correto e apropriado abolir violentamente e legalmente o mandato do executivo, do chefe do executivo, especificamente. Em um artigo recente, é feita a tentativa de conceitualizar um golpe de Estado segundo uns 5 critérios gerais
que vão guiar a definição do termo. Primeiramente, um golpe de Estado tem que ter como alvo o chefe do executivo. Dependendo do país, o chefe de Estado ou chefe de governo, ou mesmo os dois, no caso de um presidente, que ele exerce tanto a função de chefe de Estado como chefe de governo. Mas um golpe de Estado ele não pode ser perpetrado contra outras partes do executivo, ou seja, uma pressão para abdicação de um ministro, para a dissolução de um gabinete do executivo, não constitui um golpe de Estado. Um golpe de Estado, para ser de fato conceitualizado como tal, precisa que o alvo da ação seja o chefe do executivo, o presidente, o primeiro-ministro, o chanceler, como queira chamar, dependendo do regime de governo. A outra condição é que o golpe de Estado deve ser perpetrado por forças, grupos, elites pertencentes ao próprio Estado. Ou seja, ele não aí está a diferenciação do golpe de Estado para uma revolução. Uma revolução é perpetrada pelo povo, em teoria, ou por associações, grupos e organizações fora do Estado, ou seja, pertencentes à sociedade civil, quando o golpe de Estado é perpetrado por forças pertencentes ao próprio Estado, insubordinadas, ou seja, que derrubam a legalidade. Essas forças podem ser, no geral, como o exemplo histórico nos mostra, mais recorrentemente as Forças Armadas, mas também por partes da estrutura como o Legislativo, o Judiciário, ou mesmo outras organizações dentro do próprio Estado. E o golpe de Estado também pode ser... Vamos também fazer outra diferenciação, porque no sentido legal não há uma diferença clara entre um golpe e uma revolução, porque os dois estão quebrando a legalidade. Então, se você entende o golpe de Estado como método, ele é apenas um método. Mas se você conceitualiza que o golpe de Estado ele é dado por forças dentro do governo, endógenas, não exógenas, então você tem a definição correta e usual que a ciência política considera mais plausível. A outra consideração a ser feita, a gente já falou do alvo, que é o chefe do executivo, e já falou que precisa ser feita por grupos dentro do Estado, é com relação ao papel de atores externos. Ou seja, se um país está em guerra, as forças do inimigo penetram no país e derrubam o governo, isso não é um golpe. Isso é apenas o resultado de uma intervenção externa. No caso de intervenções mesmo, sem haver uma guerra convencionalmente definida como tal, onde um governo intervém e toma o poder, isso não é um golpe de Estado também, porque ele foi feito por atores exógenos, por atores externos. Então, o papel de forças externas se dá no apoio ao golpe, ou seja, no que eu falei como subversão, fazer com que os grupos internos constituintes do Estado considerem aceitável tomar o governo. Então a subversão é isso, e tem vários métodos para se atingir isso. A partir de financiamento, a partir de intimidação, a partir de sabotagem, um processo de desestabilização que começa para minar a credibilidade e a popularidade do chefe do executivo, fazendo com que tal governo se torne de certa forma dispensável, e as forças, como as forças armadas, ou no caso de um impeachment, que já é outra discussão, mas politicamente o governo perca o apoio e apoia uma intervenção guiada e favorecida, subsidiada por um ator externo.
Isso foi o que aconteceu, por exemplo, no caso do Chile. Isso é o que acontece em vários casos durante a história, no caso do Irã, enfim. Duas outras considerações a se fazer são o quê? Sobre o sucesso e a falha de um golpe. Um golpe ele é considerado bem sucedido quando ele dura pelo menos uma semana. E a gente tem história de golpes que duram, por exemplo, um dia, como foi um golpe em 92, se eu não me engano, na Venezuela, em 2002, na Venezuela, onde foi um golpe, claramente, isso está bem documentado, que foi